Shalom, graça e paz a todos. Estamos aí para mais uma live de segunda na terça-feira com o pastor Rodrigo de Almeida. Que bom ter você aqui nesse dia. Estamos aí mais uma vez para compartilhar da palavra do Senhor com você, para que a gente possa caminhar junto nessa jornada aonde nós vamos estar compartilhando da palavra de Deus, trazendo aquilo que o Senhor tem colocado nos nossos corações ou aquilo que você sugerir, né? Nós fizemos diversas lives que foram sugestão dos nossos amados, então fica aí, se você tiver vontade, deixe sua sugestão para gente nos comentários, para que a gente possa atender o seu pedido e falar do assunto que você tem dúvida. A gente pode fazer uma live de ensino, a gente pode fazer uma live que vai ministrar o seu coração de uma maneira especial. A live de hoje eu quero trabalhar com você sobre o tema da semente e da terra. Nós vamos falar de uma parábola muito conhecida da Bíblia, a parábola do semeador. Nós queremos compartilhar um pouco dessa palavra com vocês. Mas antes eu quero deixar aqui para vocês as minhas redes sociais. Está aqui, canal do YouTube, nosso canal Pastor Rodrigo de Almeida. Se você clicar nesse link que está aí na tela, você vai ser encaminhado direto para o canal. Também nos siga no nosso Instagram, que é o @pastor.rodrigo. Nesse Instagram, a gente está sempre postando alguma coisa, uma mensagem, especialmente utilizando dos stories. No YouTube, a gente tem lançado o vídeo toda terça-feira e durante a semana eu tenho feito um shorts, que é aquele vídeo curtinho que você vai assistir, vai compartilhar, e a gente tem trabalhado, a gente está alimentando o canal. Em breve, no nosso canal, a gente vai ter também alguns pequenos vídeos, né, fazendo uma colocação, ou então um vídeo que tem estado aqui na minha cabeça, que é o Fala Profeta, um quadro, mas esse quadro vai ser um quadro interessante, onde eu vou te dizer um versículo e eu espero que no comentário você coloque quem foi aquele profeta que falou. Mas eu estou trabalhando isso, fica calmo, a gente vai chegar lá, amém? Queridos, voltando aqui para nós orarmos, eu quero dizer para você que Deus tem feito coisas grandes nas nossas vidas e eu tenho certeza que ainda fará maiores. Por isso eu creio que nós estamos aqui para sermos abençoados no nome de Jesus. Eu quero orar com você, amém? E te pedir também uma oração, para que você me ajude em oração. Olha, vocês lembram, eu falei um tempo atrás que a gente estava com dificuldade de fazer a live, porque a gente tinha a questão da gravação. Os horários não estavam sendo produtivos para fazer ao vivo, né? A live está sendo gravada, você já percebeu isso. Mas para isso nós precisávamos de um computador e Deus providenciou. Deus enviou no coração de uma pessoa e essa pessoa nos abençoou. E hoje a gente tem um computador, consegue fazer essa live gravada, carregar ela para o YouTube, chegar para você na hora certinha. Deus tem prosperado com isso. E agora eu quero te pedir que você me ajude também em oração. Eu, há um tempo atrás, para quem já me acompanhou há algum tempo, sabe que eu escrevi um livro e cheguei a publicá-lo de maneira independente, que é o Conhecedores do Bem e Praticantes do Mal. Não foi uma publicação de muitas tiragens, foram apenas 200 cópias. Nós tivemos alguns problemas no processo e sempre houve em nós o desejo de republicar Conhecedores do Bem e Praticantes do Mal e também lançar o segundo livro, que é uma sequência desse livro, que chama-se Atraídos pelo Fogo. Atraídos pelo Fogo está quase 100% pronto, falta apenas detalhes de edição. E dei um terceiro livro, já que é uma trilogia de livros, que é o último, que se chama Depois da Tormenta. Então, nós vamos trabalhar com estes livros e nós estamos buscando editoras. Querido, não é barato, não é fácil. Nós carecemos de oração para que Deus nos dê os meios, nos dê as condições, nos dê a forma de produzirmos esse material. Claro, vai abençoar muito a vida de muitas pessoas. É um livro extremamente acessível, não é um livro só de cunho teológico. Ele trata a teologia de uma maneira simplificada. E a nossa ideia é poder fazer com que esse livro alcance muitas vidas. Claro, também vai poder abençoar a minha vida, porque eu vou poder estar transmitindo a obra daquilo que Deus colocou no meu coração.
e eu conto com a tua ajuda de oração para que a gente consiga fazer essas publicações. Não é fácil, eu volto a dizer. São valores para fazer de qualidade, são valores um pouco fora da minha realidade. Mas nós sabemos que para o nosso Deus não há limite. É muito bom. Nós vamos poder ter esse livro publicado e vendido pela Amazon, pelo Mercado Livre, por outras editoras, por outras lojas, no Instagram, no YouTube, no Facebook. Vai ser muito bom. E nós contamos com a ajuda de vocês. Amém? Mas eu quero orar com você nesse momento. Ore comigo. E você coloca aí no teu coração também esse desejo de estar orando para que o Senhor possa providenciar os recursos para que a gente faça esse trabalho. Amém? Deus, em nome de Jesus, eu quero orar com os meus irmãos nessa hora, pedindo que a tua bênção venha sobre a vida de cada um deles, pedindo que a tua majestade, Senhor, os alcance, os encham de plenitude, graça, que o teu amor, Senhor, seja sobre a vida de cada um deles. Muito obrigado por mais essa live, por mais esse dia e por mais uma vez podermos compartilhar da tua palavra. Essa é a oração que eu te faço, em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu quero compartilhar um texto com vocês. Está aí na thumb do videozinho, que é o texto que se encontra em Mateus, capítulo de número 13. Mateus, capítulo de número 13. Eu vou botar para você aí na tela. Mateus, capítulo 13, a partir do versículo de número 4. Nós vamos ler do 4, não, perdão. Vamos ler um pouquinho antes, versículo 3. Vou botar aqui na tela para você. Isso, versículo 3. Tá? E aí a gente vai ler até o versículo 9. Mateus, capítulo de número 13, o versículo é o 3 até o versículo 9. Diz assim, ó: falou-lhe de muitas coisas por parábolas, dizendo: eis que o semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu junto do caminho. Vieram as aves e comeram-na. Outra parte caiu entre os pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol, queimou-se, secou-se, porque não tinha raiz. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. E outra caiu em boa terra, e deu fruto, um a 100, a outro a 60 e a outro a 30. Quem tem ouvidos, ouça. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Amém? Bom, voltando aqui. Esse é um texto muito conhecido, o semeador sai a semear, e é uma parábola que ela não carece de uma explicação muito mais rebuscada do que aquilo mesmo que a Bíblia diz. Os discípulos, eles posteriormente, eles vão questionar Jesus acerca dessa parábola. Eles vão perguntar, logo depois de Jesus proferi-la, eles vão perguntar assim, mas o que significa isso? E Jesus vai dizer, olha, o semeador é o que semeia a palavra de Deus. A terra são os corações. A semente, ela precisa cair na terra. E aí ele vai explicando aquilo que nós vamos compartilhar um pouco aqui. Então, de primeiro, eu não quero trazer nenhuma novidade para você, mas eu quero que você guarde uma coisa que eu vou dizer para você durante essa live, algumas coisas que eu quero dizer para você durante essa live. Bom, então a gente tem um semeador que está indo semear uma semente. Então a gente vai guardar na nossa mente que essa semente é a palavra de Deus. As terras são os nossos corações e esses corações precisam produzir. Isso que nós vamos guardar, esses 3 pontos nesse texto aqui. Então o semeador ele sai e o texto diz que algumas sementes caíram à beira do caminho. Uma coisa que a gente precisa entender é que eu já ouvi isso. Às vezes a bolsa do semeador estava furada e caiu em qualquer lugar. Não, querido, de maneira nenhuma. O semeador, ele saiu. E quando o texto diz ali caiu no grego, diz que foi lançado. Então o semeador, quando ele saiu a semear, ele pega e lança aquelas sementes e elas caem à beira do caminho. E à beira do caminho, diz o texto, o quê? O Jesus vai explicar que vem as aves, elas comem, elas são pisadas,
essas sementes e elas não produzem, elas morrem, porque elas não conseguem se introduzir corretamente na terra. E isso, às vezes, são os cuidados desse mundo, é o que Jesus vai dizer mais à frente. São os cuidados, as pessoas com as preocupações, com o dia a dia e com as adversidades, elas acabam esquecendo o Evangelho de Cristo, aquela boa semente que receberam, e isso passa. Mas o semeador, ele continua caminhando e ele vai semear uma outra semente que vai cair esta entre os pedregais. Nós temos aqui já 2 tipos de semente, guarde isso, tá? 2 locais. E esse local vai dizer que a semente, quando cai ali, ela germina muito rápido. E por que ela germina muito rápido? Porque tinha pouca terra, então ela produz facilmente. Mas o mesmo fato que faz com que a semente produza rápido, faz com que também ela morra rápido, porque ela não tem força em si mesma. Eu costumo me lembrar, sempre que leio esse texto, de quando a gente era mais jovem. Hoje em dia eu não vejo mais as crianças fazendo isso. A gente fazia aquela experiência na aula de ciência, de pegar um copinho daqueles de café, botar um algodãozinho, botar uma semente de feijão e molhar ali, e deixar aí a semente de feijão rapidamente germinava. Mas não dava para que você colhesse 1 quilo de feijão dali. Porque aquela semente ela não criava raízes fortes suficientes para que você tivesse uma boa colheita. Então ela rapidamente morria, era um experimento somente para ensinar, para que a gente pudesse ver como é que era o processo, o feijão abrindo e etc e tal. E é isso que Jesus está falando. E ele vai dizer que as sementes que caem entre os pedregais são aquelas pessoas que recebem a palavra com alegria, rapidamente estão ali felizes com a mensagem do evangelho que lhes foi anunciada, ficam extremamente animadas, entregam sua vida para Jesus, mas não conseguem se firmar porque não têm raízes. Nós sabemos que antes de uma planta, uma semente, ela crescer para cima, né, para cima do solo, ela precisa crescer para baixo, ela precisa se firmar. Tem uma história muito interessante do bambu chinês. O bambu chinês, ele, no primeiro ano de vida dele, ele cresce apenas 20 centímetros para cima, né, acima do solo. Mas nesse 1 ano, ele cresce até 10 metros para baixo. Ele cria raízes muito fortes. O bambu chinês, dentre todas as espécies de bambu, é a mais difícil de ser removida da terra, porque ele tem raízes muito fortes. E aí, depois desse primeiro ano, ele pode chegar a mais de 20 metros de altura. Mas por quê? Porque ele criou raízes tão fortes que ele não é arrancado com facilidade. Uma outra espécie de árvores que nós vemos muito comum, se você já viu vendavais que dá no litoral nordestino, por exemplo, lá em Fortaleza, você vai ver algumas vezes que as palmeiras que tem à beira-mar, elas chegam a dobrar a ponto de a copa da palmeira encostar no solo, mas elas não quebram, porque as raízes são muito fortes, são raízes bem fincadas. E nós precisamos entender isso. Quando falta raiz, quando nos falta profundidade, a nossa vida com Cristo ela está fadada a ser mínima, a não ter, não ser completa. E aí a parábola continua. Jesus diz que o semeador ainda semeou outra semente que caiu no meio dos espinhos. E essa semente, ela não teve como crescer. Perdão aí por ter balançado a mesa. Eu esbarrei aqui. Ela não teve como crescer, porque elas foram sufocadas pelos espinhos. Os espinhos, eles não permitem que a luz penetre ali. Apesar de ter terra, não tem luz. E aí eles não conseguem fazer... A gente sabe hoje em dia, né, que as plantas carecem de uma coisa chamada fotossíntese. E para isso elas carecem da luz. E aí elas não conseguem fazer essa fotossíntese e não conseguem crescer. E elas morrem, elas são sufocadas. E a Bíblia vai dizer que esse tipo de semente
Jesus explica para os discípulos, são aqueles que, ao receberem a palavra do reino, eles têm dificuldades de prosseguir, porque eles são sufocados pelos cuidados do mundo. De que maneira esse sufoco acontece? As pessoas começam a se preocupar tanto com as coisas do mundo que acabam evitando a luz que vem de Cristo, que faz com que elas cresçam. Até tem raízes, até tem terra, pode até formar raízes, mas elas estão sufocadas. Então, a parábola vai ainda dizer para a gente, esse é o terceiro tipo de solo, a parábola vai dizer que aí um quarto tipo de solo é um solo bom, uma terra boa. E vai dizer para nós que essa terra boa, quando recebeu a semente, ela tinha tudo próprio, tudo propício para que essa semente produzisse. Ela produziu a 100 por 1, a 60 por 1, a 30 por 1. Esses números, eles são pragmáticos para a época, né? Porque falam sobre colheitas completas, mas isso não é o nosso caso aqui, a gente não vai entrar nesse mérito. Mas está dizendo de uma colheita de uma semente que produz abundantemente. Bom, eu falei para você que existem 4 tipos de solo. Então nós sabemos que nós temos aqui, sem o semeador ter semeado, ele tem 100% da semente. 100% da semente. 25% caiu à beira do caminho, 25% ela cai entre as rochas, mais fácil falar assim, né? Outras 25% caíram entre os espinhos, mas 25% encontram terra boa. E eu te faço uma pergunta. O semeador, ele tinha sementes diferentes para cada solo? Não. A semente era a mesma. E quando Jesus deixa claro isso, dizendo que a semente é a palavra de Deus, isso mostra para a gente uma coisa muito importante. A palavra de Deus, ela é a mesma. Deus continua sendo o mesmo. Então, o que mudava? Muda o solo que recebe a semente. O tipo de solo que eu e você queremos ser para receber essa semente. Nós precisamos ter um solo que vai receber a semente de maneira a produzir. Eu tiro uma matemática básica aqui dizendo que a cada 100% de semente que nós estamos semeando, 25% delas vão dar frutos. E o problema não está na palavra. A palavra não mudou. O problema está em nós. Como é que o nosso coração ele anda no decorrer dos tempos? Estamos abertos a ouvir a palavra de Deus? Ou estamos permitindo que ela venha e rapidamente seja roubada de nós? E às vezes alguém chega pra gente, eu vi esses dias acontecer, só falou assim, Deus te abençoe. Eu pensei, Deus abençoe o quê? Tá tudo tão ruim, roubado rapidamente. Uma semente que cai à beira do caminho, nem recebeu aquela palavra direita e já estava se aborrecendo por causa da palavra. Às vezes o nosso coração, o nosso solo, é um solo que até recebe aquela palavra com alegria. Não! Deus abençoe, amém! Glória a Deus, não sei o quê. E aí, logo em seguida, você lembra que você está indo resolver um problema sério. Aí você fala, como é que Deus vai abençoar? Eu estou aqui para poder ir no médico, mas vou dar um exemplo. O SUS é complicado, e como é que eu vou marcar minha consulta? E não sei o que, demora muito. Opa, já foi aquela raiz lançada fora. E às vezes o nosso coração está como os espinhos, sufocado. Eu queria tanto que Deus realmente abençoasse. Queria que Deus abençoasse esse dia. Eu tenho tanta coisa para resolver, mas olha, não sei não. Às vezes Deus tem coisa mais importante, tem gente precisando mais do que eu. Eu acho melhor nem pedir, porque Deus não se importa comigo tanto assim, a ponto de eu estar aqui falando, eu só estou precisando de uma consulta, eu não tô com câncer. Então Deus ele vai olhar para a pessoa que tem câncer, não para mim. E aí é sufocado. A luz de Cristo não consegue alcançar essa pessoa.
Mas quando nós recebemos essa palavra na nossa terra, essa semente no nosso coração, e aí a gente ouve aquele Deus te abençoe, a gente fala, não, verdadeiramente Deus vai me abençoar, eu precisava disso. É essa palavra, é isso que eu quero, é a bênção desse Deus que eu quero, é a palavra desse Jesus que eu quero, que ainda cura, que ainda opera milagres, que ainda faz maravilhas. Eu vou chegar e eu vou dizer assim, olha, se Deus abençoar e a porta se abrir, eu conseguir a consulta, eu vou fazer o tratamento que for necessário, mas se as portas não se abrirem, eu tenho certeza que Ele vai fazer um milagre. Porque a semente do coração, ela pôde germinar, porque a terra que nós tínhamos se tornou uma terra fértil. Então, nós fazemos parte desses 25%, mas nós podemos ampliar isso e sucumbir os outros tipos de terra se nós trabalharmos a semente do nosso coração e ensinarmos a outros a mudarem também a semente do seu coração, de que maneira nós recebemos a palavra que vem de Deus. Então, nós temos que ter muito cuidado com o nosso coração. A Bíblia diz que o coração alegre, ela formoseia todo o rosto. Diz que do coração produzem as fontes da vida, que a boca fala daquilo que está cheio o coração. E se o coração é a nossa terra, que tipo de fonte nós estamos jorrando ali? Como nós queremos receber uma semente boa numa terra que não está própria para dar frutos, uma terra que não está tratada? Então, quando eu olho para essa parábola do semeador hoje, eu quero dizer para você que muitas vezes nós precisamos tratar o nosso coração, nós precisamos tratar o nosso solo, entender a maneira que estamos recebendo, sabe? Nós nos preocupamos muito com aquilo que estamos oferecendo. O que as pessoas pensam daquilo que eu posso oferecer? Mas eu quero te perguntar, o que você pensa de como você tem recebido coisas? Tem recebido palavras de vitória? Ah, pastor, eu ouço muita palavra de derrota, é muita coisa, as pessoas falam tanto de mim. E daí? Falaram de Jesus. Há um texto, Jesus opera um grande milagre. E vocês sabem que eu não gosto de ficar citando texto, colocando texto para a gente perder o foco, mas só para você entender. Jesus faz um milagre e os fariseus da época, eles falam assim, ele não opera esses milagres senão pelo poder de Belzebu. Belzebu, traduzido do grego, significa pai das moscas. E em algumas versões diz o maioral dos demônios. Belzebu era considerado o maioral dos demônios, como que se houvesse, né, um demônio-chefe, vamos botar assim, porque cada sacrifício feito, né, especialmente para deuses pagãos, que eles ficavam ali muitas horas expostos, não tinha assim como os sacrifícios feitos ao povo do povo de Israel ao Deus único e verdadeiro, que eram queimados sobre o fogo e etc., eles ficavam ali e baixavam muita mosca. Então, independente do Deus a quem se oferecia sacrifício, você podia ter 10 altares de deuses diferentes, independente de qual deles se oferecia sacrifício, e todos eles davam mosca. Quem está em lugares aí mais quentes, mexe com peixe, sabe como é que é isso. Você começa a mexer com peixe, começa a dar mosca. Em outros lugares é carne, você começa a mexer com a carne e começa a dar mosca. E aí, eles então consideravam, a cultura da época considerava que Belzebu, o pai das moscas, ele era o principal dos demônios, porque na realidade ele enviava as suas moscas a todos os sacrifícios de todos os deuses. Então ele era superior aos outros deuses. Então eles estão dizendo que Jesus ele estava operando milagre no nome, no poder do maioral dos demônios. Jesus olha para eles e traz uma palavra dura, mas eficaz. Se eu estou expulsando demônios pelo maioral dos demônios, então por quem expulsam os vossos filhos? Se não pelo poder de Deus. Jesus não tinha dúvidas e ele, não utilizando do fato dele ser Deus, mas
Jesus, de uma maneira humana, ele está dizendo assim para eles: olha, isso só pode acontecer debaixo da autoridade de Deus. Se vocês creem que seus filhos, e aí eles, quando falam seus filhos, eles estão se referindo aos seus discípulos, aos outros sacerdotes, eles estão expulsando demônios pelo poder e autoridade que vem de Deus. Por que Jesus estaria expulsando demônios pela autoridade de um demônio? E aí ele vai dizer que a casa contra si mesmo, ela estando dividida, não prospera. Sabe, queridos, às vezes o nosso coração não prospera porque a gente está dividido entre nós mesmos, nossa mente, ela pensa uma coisa e o nosso coração está desejando outra. No nosso coração a gente olha e fala assim: nossa, eu queria um carro bom, um carro que me levasse para viajar, um carro que atendesse. Aí a pessoa fala assim: você está precisando de um carro? E você diz assim: ah, tô. Qualquer carrinho serve, pode ser um carrinho velhinho mesmo. Ainda que eu não possa viajar nele. A mente está pensando, falando uma coisa, o coração está sentindo outra. Eu falei para vocês aqui do livro. Quando eu sonhei em escrever um livro, a gente sonha em fazer um melhor material. Quando eu fiz, não saiu da forma que nós esperávamos. Eu poderia hoje simplesmente querer produzir apenas o segundo livro, Atraídos pelo Fogo. Mas o meu desejo é fazer o outro livro também, o primeiro, Conhecedores do Bem, Praticantes do Mal. Por quê? Porque eu quero fazer com excelência. Isso é o que está no meu coração, então a minha mente precisa desejar isso. Quando eu faço pesquisa nas editoras, e eu fiz uma pesquisa e tive uma resposta extremamente positiva de uma editora grande, uma editora cristã grande, avaliou muito bem os livros. Eu procurei a melhor editora. Pedi para que fosse feito um trabalho de excelência, que eu não queria um trabalho mais ou menos como tinha sido feito. Aí então eu fiquei chateado com o outro. Não, que alegria de ter publicado um livro! Mas isso não muda o fato de que o meu coração deseja o melhor para o meu Senhor. Então eu quero fazer o melhor. Eu quero realizar o meu sonho aliado com aquilo que está no meu coração. Então nós precisamos começar a trabalhar. O que tem acontecido nos dias de hoje? Nós estamos cansando a nossa mente. Nós estamos cansando a nossa mente com tantas preocupações, tantos problemas, tantas coisas que têm acontecido. E a terra do nosso coração acaba não estando pronta para receber a boa palavra de Deus. Eu quero então dizer para você que nós precisamos continuar semeando sim a boa palavra. Independente se a pessoa vai receber ou não, pregue o evangelho. O apóstolo Paulo diz assim: pregue a tempo e fora de tempo. Mas a terra não é boa, pastor. Não importa. Anuncie, abençoe. Se você não tem uma palavra para dar, não dê palavra nenhuma. Mas também não dê uma palavra de derrota. Porque nós não sabemos que tipo de solo vai estar recebendo aquela palavra. Enquanto do outro lado, eu como receptor daquela mensagem, aquele que ouve a palavra, eu preciso trabalhar o meu coração, a partir da minha mente, não me deixando sufocar com as coisas de hoje em dia, com os problemas, com a correria, com a preocupação, senão a gente não vai a lugar nenhum. E ainda por cima, estamos fadados a não receber aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Eu quero deixar isso muito claro para o teu coração. Deus tem algo muito poderoso para mim e para você. E nós precisamos receber com alegria nos nossos corações. Eu quero perguntar para você, como é que está a sua mente hoje? Será que os seus pensamentos são pensamentos de tristeza, de angústia? Eu quero convidar você a mudar o teu pensamento hoje. Comece a colocar o teu pensamento em Deus. Pense nas coisas do alto. O apóstolo Paulo fala isso. Pensa nas coisas do alto, da onde Cristo está. Pense nas coisas que Deus pode realizar na sua vida. Deus continua tendo um plano perfeito. Ele não mudou, não perdeu o controle. Quando a semente ela é roubada, foi porque nós permitimos que ela fosse roubada.
quando ela morre muito rápido, foi porque nós não permitimos que ela criasse raízes em nós. E quando ela é sufocada, foi porque nós escolhemos viver sob trevas e não de estar debaixo da luz. Há um texto no livro de Eclesiastes que eu queria compartilhar com você. Um texto muito interessante. Ele diz assim, Eclesiastes, capítulo de número 11, versículo de número 6. Pela manhã semeia a tua semente, à tarde não retires a tua mão, porque você não sabe qual prosperará, se esta ou aquelas, ou se ambas igualmente serão boas. Então, queridos, o que eu quero dizer para você é que nós precisamos deixar o nosso solo pronto para recebermos a palavra. Ela tem sido semeada diversas vezes. Para analisar quantos versículos, quantos vídeos como esse você já deve ter passado pela internet, de pessoas lançando uma semente boa, lançando uma palavra sobre a tua vida. Como você tem recebido isso? Será que estamos preocupados porque o Brasil vai mal, porque as contas? Ou será que é porque o nosso trabalho está nos sufocando, a gente está levando as responsabilidades do trabalho para dentro de casa e só pensa nisso? Nós precisamos preparar o nosso coração. Então, nessa manhã, eu não quero fazer um exercício com você, nessa noite, eu não quero fazer um exercício com você para você esvaziar a sua mente, amém? Eu sou daqueles que acreditam naquele ditado, a mente vazia é a oficina do diabo. E nós não estamos aqui para ser oficina do nosso adversário. Mas eu quero que você, nesse momento, por um momento, tire da sua mente as preocupações. Não somente pense nessa palavra. O Senhor tem trazido uma semente boa para você. Deixa essa semente cair no teu coração. Comece a pensar agora nessa semente germinando dentro de você, e que é a palavra de Deus. A palavra de Deus que diz lá em Jeremias capítulo 29, eu sei. Olha ela germinando dentro de você. Eu sei os pensamentos que eu tenho a respeito de vocês. Olha o que o Senhor está dizendo mais uma vez, deixa isso germinar dentro de você. No teu momento de angústia, começa a pensar nisso. Eu sei os pensamentos que Deus tem a respeito de mim. Torne esse versículo pessoal. E ele continua dizendo, são pensamentos de paz, não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Para vos dar um futuro e uma esperança. E agora, eu quero que você permita que essa palavra, ela comece a permear a sua mente. Sabe aquele problema que eu e você estamos enfrentando, porque eu também tenho os meus problemas, e não são poucos? Deixe permear a sua mente agora. O futuro Deus está cuidando. Ele me está dando um futuro, mas também está me dando uma esperança. Porque os pensamentos que Ele tem para mim são pensamentos de paz. Enche o teu coração com essa paz nesse momento. Seja a tua mente permeada com a ideia de que Deus está cuidando de você. Guarde isso. Pense nessas coisas. Pense nas coisas que vêm do alto, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Não olhe para esse mundo, porque nesse mundo que nós vivemos é um mundo mau. É um mundo que traz muita maldade. Se você ligar a televisão, você vai ver inúmeras notícias tristes. Se você ligar a internet, você vai ter um algoritmo te mandando um monte de informação ruim. Mas o Senhor Jesus não mudou. No meio da multidão ainda há uma voz que clama no deserto, dizendo, preparai o caminho do Senhor. Endireitai no ermo as vossas veredas, porque o reino de Deus está próximo. E o reino de Deus já chegou, porque Cristo, nosso Senhor, entregou a sua vida por amor de nós,
para que nele e tão somente nele nós tenhamos vida e vida em abundância. Que o Senhor Jesus te abençoe nessa manhã. Eu quero orar com você. Eu quero orar pela tua mente. Eu quero orar pelo teu coração. E essa semana no meu Instagram vai ter um vídeo orando pelo teu coração e pela tua mente. E vai ter um vídeo aqui no YouTube profetizando alívio na sua mente, no seu coração. Fique preparado, Deus vai fazer grandes coisas. Em nome de Jesus. Feche seus olhos se você puder, onde você estiver. Eu quero orar com você, Pai. Em nome de Jesus. Aqui está o meu irmão, a minha irmã, que nos acompanhou nessa jornada, nessa live, neste mover que vem de Deus. Eu te peço, trata o coração deles, que eles não façam parte daqueles 75% de solos que não eram próprios para produzir, mas que eles tenham solo para receber essa tua palavra e produzir a 100 por 1, a 60 por 1, a 30 por 1 na sua própria vida. Que eles sejam abençoados, não esvaziando a sua mente, mas enchendo a sua mente e coração com a palavra que vem de Cristo. Que eles sejam transformados, aonde há tristeza, eu profetizo alegria. Na mente que há preocupação, eu profetizo a paz que excede todo entendimento. E naquele que tem sede, eu digo, beba da água da vida livremente que está em Cristo Jesus. Que o Senhor te abençoe nessa tarde, nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, querido. Fique em paz, fique ligado no nosso canal, no nosso Instagram, para você receber mais palavras do Senhor e que você seja muitíssimo abençoado. Deus tem coisas grandes para fazer na tua vida. Mude o solo que está no teu coração. Deixe ele trabalhar na sua mente para que você possa receber o melhor que vem dele. Deus te abençoe em nome de Jesus.